Padre, por que uma parcela considerável do clero da Igreja Católica é de esquerda? Olha, isso se deve à infiltração da teologia da libertação no passado, não é? A teologia da libertação que pregava um Jesus mais revolucionário e que a partir daí também abriu portas para as ideias marxistas e leninistas, e que foi sendo introduzido dentro das comunidades por meio de algumas pastorais chamadas de comunidades eclesiais de base, as SEBs. Isso, e muitos padres foram também abraçando tudo isso, e isso foi uma grande parte do clero da Igreja Romana foi agindo desta maneira, por esse viés mais marxista, mais leninista, mais ligado ao PT, que nasceu praticamente dentro de uma sacristia, nas igrejas aqui no ABC. Não é? Então é por conta disso. Mas hoje, isso no passado, hoje muitos e muitos sacerdotes da Igreja Romana não estão mais conscientes e estão se desvinculando, e outros já não se vinculam a essas ações da teologia da libertação, que é o esquerdismo dentro da igreja, né? Ah, joia. Então tá respondida a pergunta aí. E o senhor, como o senhor vê essa vamos dizer assim, essa situação atual do país, o senhor acha que na próxima eleição a gente, com essa urna eletrônica aí, o senhor acha que nós temos chance de ter algum tipo de mudança? Olha, é delicado, mas nós precisamos. Eu acredito que um país como o nosso, tão grande como são mais de 200 milhões de brasileiros, são 100 e tantos milhões de eleitores, né? Não dará para você manipular tanto assim. Se há manipulação, eu acredito que não vai dar para você manipular tanto assim. Se nós apresentarmos nomes de pessoas, de candidatos decentes, honestos, homens e mulheres, para candidaturas a deputado estadual, deputado federal, uma grande maioria, então você terá uma maioria de candidatos conservadores, de direita, pessoas que querem o bem desse país, e nas próprias urnas você terá uma maioria de candidatos a serem votados com esse viés, com esse perfil. Então, se nós tivermos uma grande maioria de pessoas com esse viés, com esse perfil, fica difícil. Se há manipulação nas urnas, até hoje não provaram, não sei se provaram, mas se há isso, fica difícil você dizer que a esquerda dominará novamente. Ué, mas como? Se todos os candidatos, ou a maioria dos candidatos são de direita, né? Então eu penso que a gente precisa acreditar desta forma, e os partidos precisam também fazer a escolha desses nomes de figuras que realmente representem os interesses do povo, os interesses do país, e que a maioria seja dessa forma. Eu também penso assim. Mas eu acho que por causa dessa atuação americana agora em cima do país, eu acho que vai ser um pouco mais difícil. Se os caras estão pensando em fazer uma manipulação, eu acho que vai ser um pouco mais difícil agora, com essa fiscalização, então, vamos dizer assim, americana. É a força interna dos próprios brasileiros se organizando, dos partidos também sabendo escolher os seus nomes, de políticos honestos, de pessoas que querem o bem do Brasil, que sejam essa maioria. Então é a organização interna, é a organização e a força do povo internamente. Mas nós precisamos também dessa força externa, que vem de fora para dentro, para nos dar esta maior segurança, não é? Naquilo que a gente precisa para poder garantir as mudanças que nós queremos que aconteça, né? E o povo também, né? Se orientar um pouco mais. A internet está aí. Se você vai votar numa pessoa, igual o senhor saindo a um cargo aí, tem como chegar lá, colocar lá o nome do senhor, aparecer todo o currículo ali, poxa. Se está respondendo algum processo, se está respondendo um processo no STF ou em qualquer outro lugar. Então, quer dizer, as pessoas têm que começar a fazer esse tipo de pesquisa. A maior, vamos dizer assim, a eleição mais importante que nós vamos ter o ano que vem, para mim, é a de senador. Nós vamos renovar 54 cadeiras de senadores lá. E o Senado é o único que pode combater, se tiver algum problema, no STF. Então a pessoa, quando votar, tem que olhar. Vou olhar se esse candidato a senador não está respondendo um processo no STF. Porque se estiver respondendo um processo no STF, já vai estar de rabo preso. Eu também penso assim, como o senhor, mas com relação às urnas. Por exemplo, eu estava recordando aqui. Se a Venezuela, que é um país comunista, socialista, eles têm eleições, as pessoas votam, mas eles têm um comprovante. Vamos usar essa palavra para o povo entender. Tem um comprovante. Você votou, sai ali um papel impresso, e você tem eles chamam de atas. Isso. As atas que comprovam
a votação naquela urna. Então, eles que são um país socialista hoje têm esta comprovação, porque se houver uma tentativa de erro ou de fraude, alguma coisa, você tem como provar, fazer uma recontagem, porque você tem ali as atas, os comprovantes, os papeizinhos que mostram as votações que houveram naquela urna. No Brasil nós não temos. Quando a gente vai votar, saem os comprovantes? As urnas, elas emitem um comprovante do que realmente tem ali dentro? E o projeto era para ter isso então, aí é a contagem pública, mas com uma comprovação também. Né? Exatamente. Então nós precisamos disso. Se a Venezuela, que é comunista e socialista, tem, por que o Brasil não tem? Porque o projeto era para quê? Para fazer a urna. Você não ia ter acesso àquele papel. Você ia votar, você ia olhar o papel. A partir do momento que você apertasse o Enter, aquele papel ia cair ali. Pois é esse papel, são essas atas que garantem ao povo venezuelano e ao mundo saber que houve uma fraude, que Maduro é um presidente que não foi eleito. E que existe um presidente eleito e uma vice-presidente, que é a Maria Corina e aquele González, né? Que são os presidentes que foram eleitos pelo povo. Então nós precisamos que as urnas no Brasil também passem por isso. Tem uma comprovação, né? Tem essa comprovação. Então é segurança. Por que os caras não querem? É estranho. É estranho o porquê que o TRE não quer colocar mais essa segurança. Que assim, o pessoal fala, vocês estão desconfiando das urnas? Não é que a gente está desconfiando, mas tem não, a gente não está desconfiando, a gente quer realmente confiar mais ainda. Mais ainda, nós queremos confiar mais ainda, por isso que nós queremos que passe para essa evolução. Vamos ter aqui algo impresso? Já era. Se houver uma falha, um erro, alguma coisa, vamos contar aqui. Tem aqui. Isso aí. Padre, o senhor vindo a ser vou pegar uma água para o senhor. O senhor vindo a ser candidato aí, quais as mudanças que o senhor acha que precisa ser implantadas no país? No país? Eu não sou candidato a presidente. Não, eu sei que o senhor não é. Mas assim, por exemplo, o senhor saindo deputado federal por São Paulo. Eu não sei aqui ao que. Não, um exemplo só. Mas eu acredito que, olha, a segurança pública. Isso é importantíssimo. O povo não aguenta mais de andar com medo nas ruas, seja de São Paulo, seja do Rio de Janeiro, seja da Bahia, com o celular. Você tira o celular do bolso, alguém pode passar, ou de bicicleta, ou andando, bate na sua mão e leva o seu celular. Quando não tira a sua vida. Exatamente. Né? Então, a segurança pública é algo que precisa ser revisto. Né? A gente precisa apoiar muito mais. Né? O senhor é um sargento, um policial. O policiamento precisa ter maior apoio. Boa. Muito maior apoio. Apoio bélico, apoio também na formação, né? Apoio logístico. Eu penso que seja em São Paulo, seja no qualquer estado da federação, segurança pública é um dos temas que precisa de maior atenção por qualquer candidato. Eu, sendo candidato, não sei se serei, se o partido me convidar, eu aceitarei, mas a segurança pública tem que ser algo a ser melhor observado, cuidado, ter maior atenção por um candidato. E outro ponto que eu penso é a questão da saúde. Se a gente olhar, aqui em São Paulo, eu conheço muitas santas casas de misericórdia, não é? As santas casas, na sua atravessam maioria das vezes, uma situação difícil. Na sua maioria das vezes, elas passam por situações difíceis economicamente. E as santas casas, elas prestam um serviço muito bom à população. Então, as santas casas precisam de uma maior atenção dos candidatos. O senhor falou de segurança, vou fazer uma pergunta para o senhor que convém aqui com o nosso podcast. O senhor é a favor da pessoa ter uma arma em casa? Dos CACs? Para se defender, claro. Para se defender? Opa. Claro. Se o bandido sabe que a população está armada, que a população tem arma na sua casa, eu duvido, Sargento Castro, que ele tenha a coragem de invadir aquela residência para roubar. Porque nós sabemos que o bandido é bandido, mas ele é um ser humano. Ele também tem medo. Exatamente. Ele também tem medo. E é covarde, né? Pois é. Covarde. É covarde e tem medo. Então eu duvido que, sabendo ele, poxa vida, se eu entrar naquela casa, eu estou armado, mas eu posso ser recebido com a saraivada de balas. E vou perder minha vida também. Então, ele vai pensar 2 vezes, ou até mais de 2 vezes, a invadir uma residência para roubar. Porque vai encontrar resistência
residência. Ou seja, alguém ter uma arma em sua casa para se defender e defender a própria vida e defender a sua família, é justo. Qual é o problema nisso? O ruim é a gente desarmar a população, as pessoas não têm armas, e aí a bandidagem tem as melhores armas, muitas vezes até mais que os policiais, conseguem armas talvez até superiores, e aí eles se sentem empoderados, vamos usar essa palavra, né? Empoderados, e aí invadem as casas de todo mundo, roubam, além de roubar, são maldosos, matam, às vezes estupram antes de matar, e roubam, estupram e matam, e cometem todas as atrocidades. Por quê? Porque se sentem encorajados, empoderados, exatamente, né? Não temem nada nem ninguém, e sabem que aquela família está indefesa, sabem que a população está indefesa, né? Até podem julgar que o policiamento não vai chegar tão rápido, né? Não tem armas talvez superiores que as dele, e aí nós vemos a bandidagem, a criminalidade, o assassinato aumentando a cada dia. Eu penso que se as pessoas pudessem ter a sua arma em casa para a defesa pessoal e da sua família, a defesa da sua família, esse é o objetivo. Defender a vida e defender a sua família da invasão do bandido, do agressor, que vai invadir uma propriedade privada para roubar e matar alguém que trabalha, alguém que gera renda para o Estado, alguém que paga imposto e alguém que está com uma vida toda errada, simplesmente vai ali para tirar a vida desta outra pessoa. Então, armas para defesa pessoal, sim. E quem usar arma de modo ilegal, que vá preso. Vá preso, exatamente. Se você usou a arma de forma ilegal, você vai ter que responder por isso. Exatamente. Então você vai para onde? Vai para a cadeia, porque você está agindo como um bandido.